Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, dizem assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? O templo do Espírito Santo. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos feitura sua, criados para o louvor da sua glória. Deus colocou em nós o fôlego de vida e fomos criados para sermos a sua habitação. Deus fez tudo isso para vir morar dentro de nós. Portanto, meus irmãos, o nosso corpo deve refletir a santidade dele. E para isso acontecer, temos que cuidar de nosso corpo com muito zelo. Vejamos as posturas que precisamos ter. Primeiro, precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, com o que vemos. Em Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Irmãos, os nossos olhos são a porta de entrada da nossa alma. Eles fotografam as imagens e as guardam na nossa mente. Precisamos vigiar para que o nosso adversário não nos pegue nessa área, pois como nova criatura, temos a mente de Cristo e ela poderá ser contaminada se não andarmos em vigilância. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, com o que ouvimos. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Irmãos, vimos aqui que podemos ter a alma contaminada através da audição. Portanto, é necessário muita vigilância e saber selecionar o que submetemos aos nossos ouvidos. Precisamos também ter cuidado com as nossas atitudes, com o que falamos. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Entendemos aqui, meus irmãos, que as nossas palavras devem ser equilibradas e conduzidas pelo Espírito Santo para que sejam edificadoras para quem as ouve.
Precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, com o que fazemos. Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 22, diz assim: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, todos nós devemos aprender que são as nossas atitudes que revelam quem somos. Quão bom seria se algum dia todos nós entendêssemos e obedecêssemos esta passagem bíblica. Segundo, precisamos cuidar da estética corporal. Irmãos, se somos templo de Deus, precisamos cuidar da saúde do nosso corpo na aparência. Olha, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado, pois a nossa aparência reflete como estamos interiormente, isto é, como está a saúde da nossa alma. Se andamos relaxadamente, de qualquer jeito, estamos desprezando o que Deus criou de uma maneira muito linda. Portanto, o nosso vestir deve ser nobre, decente, discreto e isento de sedução. Não é preciso viver comprando roupas para mostrar que se veste bem, mas saber vestir o que tem, com elegância, combinando as peças e estar sempre limpas e cuidadas. Também precisamos fugir da aparência do mal, não usando roupas que despertem a sensualidade, cuidando sempre para que o outro não peque. Pecado da lascívia. Precisamos cuidar da saúde do nosso corpo na higiene corporal. Irmãos, devemos cuidar da higiene do corpo, tomando banho diariamente, mantendo os cabelos limpos e tratados, escovando sistematicamente os dentes, evitando assim o mau hálito. São hábitos externos que demonstram zelo pelo templo de Deus e também um excelente testemunho como cristão. Infelizmente, meus irmãos, muitos neste tempo não dão a devida atenção à higiene do seu corpo. Infelizmente. Precisamos cuidar da saúde do nosso corpo no combate à obesidade. Precisamos entender, meus irmãos, que todo peso acima do proporcional ao nosso biotipo nos causa desconforto, cansaço, aumento da pressão arterial e aceleração cardíaca, o que pode acarretar uma partida para a eternidade fora do tempo. É necessário recuperar a autoestima, vencer os complexos, vencer os traumas, para que o nosso corpo reflita a glória de Deus. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, este é outro requisito que muitos de nós não estamos dando a devida atenção. A obesidade está aumentando muito no nosso meio. O povo está ficando obeso. Terceiro, precisamos ser exemplo em tudo. Irmãos, como filhos de Deus, devemos espelhar a sua glória, sendo os seus imitadores. A Bíblia diz assim, em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, o apóstolo Paulo também nos aconselha a fugir das obras da carne. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, irmãos, devemos ter muito cuidado, pois o diabo anda ao nosso derredor, pronto para nos tragar. Quarto, precisamos ser santos. Irmãos, a Bíblia nos ensina a maneira de sermos santos. Em 1 de Pedro, capítulo 15, versículo 16, diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Assim, meus irmãos, devemos ser santos com unidade de espírito. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Devemos ser santos em todo o nosso viver. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Devemos ser santos, tendo os nossos corpos em sacrifício. Romanos, capítulo 12, versículo 1. E devemos ser santos, tendo o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, se somos filhos de Deus, precisamos refletir a sua glória, não só em palavras, mas também em atitudes que revelem o Deus que está em nós. Por isso, amados, sejamos referencial de santidade a cada dia, sendo zelosos no que fazemos, no que falamos e no que pensamos, buscando a santidade em amor, sendo exemplos em tudo para a glória de Deus. E lembrem-se, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como tal, devemos estar sempre atentos, pois o Espírito está sempre à nossa disposição para nos guiar e nos orientar.
No entanto, ele fala mansamente por intermédio de nossos sentimentos e pensamentos. Um dos grandes desafios que nós e as pessoas com quem estivermos trabalhando teremos é de reconhecer os delicados e sutis sussurros do Espírito Santo. Estejamos atentos, meus irmãos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.